Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo você vai ter um botão inscreva-se. Sino das notificações, deixar ele devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo. E lembrar de aproveitar ao máximo o conteúdo existente aqui, principalmente de aprendizado. Na análise de hoje eu vou abordar aqui Ibovespa, depois disso mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, Abev 3, BPAC 11, BID 11, Tube 4, B3SA3, SUS B3, Embry 3, GGBR4 e PGCO 34 BDR. Vamos aqui começar pelo Ibovespa, mas antes de falar aqui do Ibov, eu vou rodar a vinheta e nesse momento você já aproveita para deixar seu like, seu joinha, se essa análise costuma ser útil aqui para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado ou mesmo em termos de aprendizado. Agradeço demais sua valiosa audiência. Começando pelo Ibovespa, queda hoje de 0,39%. Ibov com isso vai dando sequência ao que era o mais provável de se ter algo mais para baixo. Se a gente olha primeiramente no gráfico semanal, dá para perceber que o Ibov tem uma região aqui que foi um suporte ali atrás que pode funcionar de novo como um patamar, um piso de parada da queda e começar a subir, mas não tem ainda essa sinalização pelo gráfico diário. Que patamar é esse? Uma região ali em torno dos 103.500 pontos. Abaixo disso, eu olharia um pouco mais para suporte pelo semanal na faixa dos 102.225. E no gráfico diário, ponto mais elevante, 102.120. Então essa região de 225 a 120 é a região mais relevante de suporte, na minha opinião, juntando gráfico diário e gráfico semanal. É lógico que nessa região aí, na faixa dos 103.500, pode parar de cair por aqui e gerar um sinal de alta. Mas qual seria o principal sinal de alta? Um fechamento de um pregão aí para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, primeiramente agora já para cima ali da região de 104.900, que a média está em 104.957, mas tende a ir baixando. Então, fechamento aqui para cima seria um sinal mais positivo, seguido de uma nova máxima no pregão seguinte. Enquanto isso não acontecer, o caminho mais provável é de ir para os próximos suportes, já mencionados aqui por Ibovespa. Seguindo para os futuros, mini índice segue aí alinhado para baixo em termos de candle descendente. E olhando para o gráfico olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, nós temos aqui o mini índice trabalhando com sinalização mais de baixa, ou seja, um viés mais de baixa nesse momento. E dentro desse viés mais de baixa, olhar um pouco mais para, se abrir caindo, focar em trabalhar na venda. Quando falo viés de mais de baixa, que vem aqui, pede suporte, tenta subir, bate em zona de resistência que é média e volta a cair, ou seja, está com dificuldade para subir, mas também não está ganhando tanta força para baixo. Mas de maneira geral, abriu caindo, foca em trabalhar na venda de topo descendente, ou seja, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 a 85 minutos, a partir do próximo pregão, abaixo do 104.320, foco em buscar a operação na ponta vendedora. E para a ponta compradora, abriu subindo de maneira mais forte e passou a gerar sinalizações de alta já para cima aqui dessa região. No mínimo, sinais de alta para cima do 104.570 e melhor ainda se for para cima do 670. Essa faixa aqui é, na minha opinião, mais relevante, ou seja, aqui tem um número maior de toques em termos de teste, de suporte, que virou aqui uma resistência, e essa faixa aqui também tem um número maior de toques em termos de resistência também. Então, de 570 a 670, zona de resistência aí na região dos 104.000. É um caminho mais difícil, mas se ocorrer isso aqui, fundo ascendente ou pivô de alto, foco em compra de day trade no mini índice. Dólar, no dia de hoje o dólar foi lá em cima, superou a máxima, candle de indefinição, ou seja, depois de um grande candle de alta, candle de indefinição, cria-se uma expectativa do próximo dia ser um pouco mais positivo. Essa é a expectativa. O que começa a confirmar isso no mercado? A abertura do próximo pregão para cima e no gráfico de 10 ou de 5 minutos passaram a gerar sinalizações de alta, fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 729,5. Lembrando que eu comentei antes sobre essa região de 742,5, zona de resistência, bateu lá e não conseguiu ganhar muita força. Aqui a tendência está indefinida no intraday. Então, abrir subindo, superando essa região e gerar sinalizações de alta já acima da faixa dos 729,5 seria
o cenário mais positivo para abrir operações de compra a favor de tendência, com melhor relação risco-retorno no dólar, na minha opinião. Por outro lado, se abre caindo, tem suporte mais relevante aqui, tem um intermediário ali por volta dos 5.670, desculpe, 5.700, região dos 5.700, número redondo, e abaixo disso um patamar de 5.690, basicamente. Abriu caindo, dá para olhar para a venda, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, abriu caindo, gerou ali topo descendente para baixo do fechamento de hoje, aí na faixa dos 512,5, foco em venda. Enquanto continuar gerando sinalizações mais de baixa, topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos e abaixo de nível de resistência, fica mais para trabalhar na venda. Abriu subindo, rompendo aqui essa região para cima e passando a proporcionar pelo menos um sinal de alta acima dos 722,5, dá para buscar essa compra. Mas se for acima da região dos 729,5, melhor ainda para a sinalização de entrada na ponta compradora no dólar. Ações, lembre-se de deixar seu joinha nessa análise, ou mesmo de divulgá-la ela para pelo menos um amigo, um parente, enfim, que possa também interessado em conteúdo de valor. Pivôzinho de alta na PTR4, apesar da leve alta de 0,38%, mas tem um sinal de alta, de retomada da tendência de alta de curto prazo. Ainda algo não muito relevante que está dentro desse movimento de queda, mas pelo menos permaneceu acima ali de uma região que para mim era uma resistência por volta dos R$29. Permanece acima desse patamar. Para quem está comprado, manteria o stop aqui embaixo, falando de swing trade, aguardaria pelo menos mais um pregão para fazer alguma mudança de stop. Principalmente se ela vier bater aqui, que seria o próximo nível de resistência, a região aí que vai de R$29,70 basicamente até o patamar ali dos R$30,10. Então, a zona de resistência principal. O ativo segue apontando mais para cima. Seguindo aqui para Vale 3, dia de hoje gerou um topo abaixo do topo anterior, tendência indefinida, e a perda da mínima desse candle aqui que fechou abaixo da média seria um ponto de saída para uma posição comprada swing trade. Ou se você quiser também manter, se já tiver comprado no swing trade, colocar o stop aqui embaixo também, seria outro ponto de saída da posição. Ou seja, se oscilar abaixo de 76,90 ou se oscilar abaixo tiver um negócio aí para baixo de 76,35. São os dois pontos que dá para se trabalhar com um ponto de stop, saída de uma posição comprada em Vale 3 após essa queda de 1,18% no pregão de hoje. Para voltar para alguma compra, se supera essa máxima, entraria comprando? Não. Se ela ficar aqui um pouco mais tempo enrolada e depois romper essa máxima, ou principalmente essa aqui, aí sim abriria alguma compra de swing trade no papel, que é lá no gráfico semanal, ela romper esse aqui, gerar um pivôzinho de alta no gráfico semanal. Por enquanto, nada feito ainda nesse sentido. Próximo ativo a ser falado é a BEV3, que a gente segue com a posição de venda em aberto. Foi lá embaixo no suporte e terminou reagindo aqui, deixando um candle de indefinição, queda de 0,3%. Ainda seguimos dentro do ativo, sem nenhuma mudança a respeito no papel, nessa operação de venda que a gente tem. Depois de ABEV3, tem BPAC 11, que terminou o pregão de hoje com queda de 1,83%. Quase bateu no objetivo. Foi até 19,59, objetivo lá em R$19,48. Então, seguimos aí posicionado também na ponta vendedora. Vamos ver se ela bate aí nos próximos pregões, aqui um pouquinho mais abaixo, e encerra a posição aí de venda que a gente tem em aberto. BID 11. A ação terminou hoje em forte queda de 13,68%, uma queda realmente acentuada. Estava aqui de forma lateral, rompeu para baixo a favor da tendência de baixa no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim, curto prazo e curto a médio prazo alinhado para baixo. Qual o próximo nível de suporte? Vou pegar um gráfico mensal do ativo, falando em nível de suporte. Deixa eu só verificar se aqui está tudo certo em relação a ajustes e confirmar isso também na plataforma aqui do TradingView, se está tudo certo, que na lógica estava prejudicando aqui a BID 11, colocar aqui BID 11, gráfico mensal, tá igual aqui, a questão aqui, estava na dúvida desse gap aqui, está igual. Então, pegando aqui BID 11, o nível de suporte um pouco mais relevante vai ficar aqui, essa região aqui de tentou subir, gerou um topo, e o outro aqui também veio aqui e gerou uma sinalização semelhante de um topo, né? Perdeu a mínima ali do que no anterior, gerou um sinal de baixo, mas não fluiu e depois gerou um pivô de alta. Próximo suporte, então, por volta dos R$ 23,30, R$ 23,29.
Aí seria o suporte mais relevante nesse momento para a ação. Depois disso, desse suporte, aí vai ter aqui R$ 21,60, que é essa região aqui de topo anterior, que pode funcionar, não que vai funcionar, pode funcionar como suporte. Tem algum sinal de alta no gráfico mensal? Não tem. Para abrir compra pensando no prazo maior. E no gráfico diário, depois que caiu muito, dá para abrir compra. Se for para swing trade, eu não vejo sinal ou cenário que apoie compra ainda. Guardaria mais algum indício que a ação perdeu força para cair. Aqui, por exemplo, ela ganhou muita força para cair, o que reduz a expectativa de ter algo para cima. Ela terminou ganhando força e foi para baixo. Então ainda não há um sinal claro, na minha opinião, para que me motive a tomar risco no papel, na expectativa de pegar um movimento bom de subida com boa relação risco-retorno. Itube 4. Pregão de hoje, contrário, 2,84% e para cima. A ação tinha gerado, até comentada hoje no radar do mercado, tinha gerado hoje, ontem, um W, algo até como parecido com BBDC4, só que um pouquinho mais afastado das resistências. Esse W significa dizer um fundo duplo, que é a figura de um W, vou colocar até em vermelho aqui para ficar mais claro, para ficar mais visível o W. Um fundo duplo que significa a mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E aí esse padrão gráfico, que tem vídeo de aprendizado disponível aqui no canal, tem conteúdo falando sobre isso também no meu perfil no Instagram, o Dalto Vieira. E aqui o perfil no Instagram está aqui embaixo, está aqui assim, ó, aqui embaixo. E aqui em termos de projeção de alta, pegando o fundo um pouquinho mais alto, projeção de alta 22,48, ou seja, que é projetar aqui a altura desse fundo duplo, a distância dos dois fundos para o topo aqui entre eles, sendo projetada aqui para cima 22,48. É projeção de alta, é a expectativa de alta desse padrão que já atingiu ali uma zona de resistência, que é por volta, entrando ali um pouquinho já para cima dos R$22, e o ponto mais alto da resistência é R$22,20. Acima desse patamar, uma resistência mais relevante, vai ser só questão da projeção mesmo, mas mais relevante mesmo seria lá em cima, na faixa dos R$23,23. Lembrando que no gráfico diário a tendência nesse momento é de alta, tem uma projeção de alta, mas no gráfico semanal a tendência continua sendo de baixa. Ela está começando aqui o movimento até... Tinha começado de maneira forte, já vejo aqui 2 candles dentro desse movimento de subida. Vamos ver como é que vai ser esse fechamento da semana e até mesmo as próximas semanas. Mas no curto prazo, quem está comprado, dá para manter a compra e trabalhar com stop até abaixo da mínima do pregão de hoje. Foi até que eu comentei no radar do mercado de hoje, falando sobre fechamento acima desse patamar, de um candle fechando aí para cima desse patamar, traz a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle, que seria aí nos R$ 21,42 para quem fez essa entrada. Após isso, vamos para B3SA3, que também teve um dia bom de alta de 2,15%, mas aqui não mudou nada assim, para o cenário gráfico da ativo. Nossa, agora a expectativa maior de ter subida, ainda não vejo dessa forma para abrir uma compra, ou seja, eu vejo um risco ainda um pouquinho maior para fazer essa entrada. Eu não faria essa entrada, por mais que seja uma recuperação em cima de um nível de suporte. Fechou abaixo, já volta para cima. Mas eu não faria nada. Eu, no máximo aqui seria o que? Buscar uma entrada já de sinalizações de alta acima da média móvel de 3 períodos, pelo menos. Que isso significaria dizer, provavelmente, ali um fundo no semanal, e aí o diário gerando sinalizações de alta a favor desse movimento de subida do semanal, na minha opinião, um pouco mais interessante. Lembrando, a tendência do gráfico diário da B3SA3 é de baixa ainda, que é o cenário gráfico. No gráfico, resumindo aqui no gráfico semanal, também a tendência é de baixa. Eu falo resumindo é porque eu poderia traçar um movimento aqui para cá, daqui para cá, mas vai dar na mesma. A tendência continua sendo de baixa, topos e fundos descendentes. Para anular a tendência aqui no gráfico diário, basicamente teria que gerar ali um pivô de alta. O topo mais relevante dessa tendência de baixa está aqui assim, ó, que é o topo do gráfico semanal, que é isso aqui. Ou seja, tem que voltar lá para cima da região em torno dos 12,50 para mudar essa tendência. E depois disso eu vou falar de SUSB3, que teve um pregão aqui bom, pelo gráfico diário aqui gerando um sinal de alta, está ali dentro de um movimento um pouquinho mais lateral, mas o viés ainda é de alta, porque olhando para o gráfico semanal subiu bem, tem 3 semanas aqui andando de lado, ainda a expectativa de poder testar efetivamente a zona de resistência que vai do 61,90 até um patamar de 63,93. Quem já está comprado no ativo pode trabalhar com stop abaixo dessa mínima aqui. Ou seja, ou na volatilidade do papel, ali na faixa dos R$ 58,93.
Está abrindo compra, ainda está abrindo em cima da zona de resistência, mas mantendo a expectativa um pouquinho mais positiva na ação, com zona de resistência muito próximo no gráfico semanal, que tem um risco um pouquinho maior, mas o viés é mais positivo para a ação nesse momento. A expectativa é maior de poder vir a romper essa região de 61,95 e se aproximar da máxima do topo lá no gráfico semanal, que está na faixa 63,93. E lembrando sempre do stop podendo ficar ali em 58,93. O próximo ativo a ser comentado é a Embraer, que teve um movimento longo de subida, olhando para o gráfico semanal, muito forte a recuperação, que tinha perdido a tendência, ela vai lá e volta muito forte para cima, ou seja, não recuperou a tendência de alta, mas trazendo um viés de alta a favor, aí, olhando para um gráfico mensal, a favor desse fundo aqui forte que ela montou no gráfico mensal, fechando ali para cima de uns níveis de resistência. Então, um ativo que é interessante para compra, principalmente olhando para um swing trade. Até para prazos maiores também é interessante. Mas para swing trade, na minha leitura, para se ter uma melhor relação com retorno, esse desenho aqui seria bem satisfatório para abrir uma compra. Ou seja, um retorno do preço, uma correção, alguma correção no tempo ou no preço. Isso aqui, o que eu desenhei em vermelho, é uma correção no preço, para abrir uma operação de compra no papel. A outra forma é, ficou aqui também de lado e gerou pivô de alta, que seria a correção no tempo, para abrir uma compra de pivô de alta. Também encaixaria, a média iria se aproximando ali do preço. A outra correção no preço é a média vai lá buscar, a média não, o preço vai lá buscar a média. O outro ativo para falar aqui é GGBR4. Então lembrando, a Embraer em tendência de alta no curto prazo, tendência de alta. Curto ou médio prazo, gráfico semanal indefinida, mas com viés de alta. E no longo prazo, mensal, médio a longo prazo, a tendência de alta. Gerdau, gráfico diário. Primeiro, tendência de baixa. Fraqueza por enquanto para subir. Para quem já está comprado em Gerdau no swing trade, trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em 27,29. É um suporte muito importante por aqui? É. Dalton, então vou colocar o stop abaixo desse suporte mais importante. É uma alternativa, mas é importante sempre ter a questão do stop na operação. Saber do risco da operação, manter isso controlado, o risco da operação e o quanto você está arriscando também nessa operação sobre o capital total. Por falar nisso, dá uma olhada lá no post publicado hoje no meu perfil no Instagram, o Dalton Vieira. Pesquisa lá e dá uma olhada lá no post de hoje, que é um post bem interessante de um assunto que é muito importante no mercado de renda variável, gestão de risco. Abriria compra aqui em GGBR4 com esse fechamento acima da média? Ainda não. Ainda, por mais que ela possa subir, se fosse para abrir alguma compra em GGBR4, teria que ser uma compra pelo gráfico semanal, ou seja, uma compra lá na superação da máxima da semana passada, chamada uma compra mais de position trade, de ficar de 3 a 10 semanas posicionado e o stop da operação abaixo da mínima da semana passada, ou seja, ficaria lá em R$ 26,72. Aqui encaixaria essa possibilidade de compra de position trade. O primeiro desafio em termos de resistência na faixa ali dos R$ 28,50. Segundo desafio na faixa dos R$ 29,60. Aqui no gráfico diário dá para ver uma resistência pelo gap de baixa, que fica ali entre R$ 28,83 a R$ 29,00. Resistência mais próxima. PGCO34 BDRPG. Aqui a gente tem a tendência de alta no gráfico diário. Está enrolado aqui nesse momento, mas a tendência continua sendo de alta. Para swing trade, só entraria se ficasse mais algum tempo aqui, depois gerasse o pivô de alta. Ou mesmo um fundo ascendente mais próximo da média, não entraria comprando agora. Porque o gráfico semanal já tem um movimento longo para cima, também aqui não abriria como se fosse com pouco capital, de colocar ali na carteira de prazo maior. Aí daria para fazer algo nesse sentido, pegando até o gráfico mensal, está bem alinhado para cima, enfim, para manter uma posição comprada ok, ou conduzindo pelas mínimas ascendentes do gráfico semanal. Mas para uma melhor relação risco-retorno, o que seria interessante acontecer? Ou seja, depois de um movimento longo de subida, ter algum movimento contrário ou um movimento lateral para abrir uma nova compra ali após um sinal de alta, para tentar pegar um próximo movimento de subida. Então esse é o que mais me interessaria, aguardar algum movimento lateral ou principalmente para baixo, seja pelo gráfico diário, que eu vou voltar aqui para o gráfico diário, seja pelo gráfico diário, retornando aqui para a média, mais candles, não só um candle como aconteceu aqui, para pensar numa compra
nesse ativo, nesse BDR. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.